Bom dia! Bom dia Camila, bom dia ouvintes da Rádio Volt. Estamos aqui outra vez para um bate-papo muito gostoso hoje, não é, Camila? Isso, vamos falar sobre saúde. É sempre bom, né, Dr. Márcio, cuidar da saúde, não só da saúde física, mas da saúde emocional, da saúde mental, né? Também a espiritual. Aí, isso mesmo. Ontem eu até fiz uma chamadinha aí no Face, né, que o Dr. Márcio estaria aqui com a gente hoje, participando, então, falando um pouquinho aí sobre essa medicina alternativa, né, Dr. Márcio? E hoje a gente se propôs aqui, a gente quer comentar com vocês sobre a constelação familiar. Sim, constelação familiar. Tem muita gente que às vezes ainda não ouviu falar sobre o assunto, então às vezes a gente podia começar do começo, né? Da onde que veio, como que é essa metodologia. É interessante porque muitas pessoas confundem a constelação familiar, eles acham que tem alguma coisa a ver com astrologia, né? E não é bem assim. A constelação familiar é uma abordagem terapêutica, onde a gente busca trabalhar e equilibrar o sistema, né? Quando se fala o sistema, né, todos nós vivemos nos sistemas, nós somos um sistema integrado, né, Camila? No corpo nós temos aí o sistema cardíaco, sistema digestório, sistema pulmonar e sistema endócrino, e nós começamos a difundir isso em escala maior, né? Depois nós temos o sistema familiar, né? A família se liga ao bairro, que o bairro que se liga à cidade, as cidades que se ligam ao estado, os estados que se ligam a um país e o país que se liga ao mundo. Então, na verdade, tudo é um sistema, né? E esse sistema ele tem uma lei, né? E as leis, quando elas não são respeitadas, pode advir alguns problemas, né? Nesse caso, nas constelações familiares, problemas acontecer problemas graves mesmo, né? Não só de doença, como também de comportamentos adversos que a gente não consegue às vezes entender e nem consegue nem esclarecer para as pessoas, né? Ou as pessoas não entendem, poxa, por que aquela família tem esse problema? Ou por que aquele problema se repete tanto nessa família? Desde quando eu conheço o histórico dessa família, vem acontecendo esses problemas gerações após gerações. Então isso é um desequilíbrio de sistemas que precisa ser restabelecido. E a constelação familiar, ela faz esse trabalho a fim de equilibrar esse sistema para que as coisas não continuem acontecendo. A metodologia vem da Alemanha, um alemão? Sim, o fundador dela é um teólogo, um terapeuta, né, chamado Bert Helling, né? Então ele foi um missionário na África, e durante essa missão na África ele percebeu alguns comportamentos que as tribos Zulus tinham com as pessoas que aconteciam. Por exemplo, se alguém da tribo cometesse algum erro grave, ele não era castigado. Então chamava-se todos os mais velhos da tribo. Essa pessoa que cometeu o erro, essa pessoa da tribo que cometeu o erro ficava no meio, e as pessoas ficavam em volta dele, falando para ele sobre tudo de bom que ele havia feito. Então eles tentavam, de certa forma, suprir, né, o erro com tantas bondades que aquela pessoa tinha feito antes, né? E disso começou a juntar com alguns trabalhos que eles já vinham fazendo, né? Que gera aí, ou que tem aí alguns efeitos, nós chamamos de fenomenológicos, né? Uns fenômenos que acaba aí desenvolvendo ou mesmo trabalhando o próprio sistema da pessoa, com efeitos que a gente muitas das vezes não consegue entender na prática, na prática ou na teoria, mas quando você vê na prática, você consegue enxergar. É o caso de constelação, né? Você consegue trazer muita coisa à luz, né? É lógico que a constelação ela tem uns princípios, né? E os princípios são princípios básicos, como, né, a lei da ordem, né? Aquele que chegou primeiro precede aquele que chegou depois. Então essa lei ela deve ser respeitada, né? O direito do pertencimento, que é a segunda lei, que você tem direito de pertencer à sua família, né?
quando há uma exclusão, você gera um ônus, gera um problema para a família. Quando alguém é arrebatado, de repente é morto por assassinato, por acidentes brutos ou por um problema grave, isso também gera um ônus, um desequilíbrio familiar. E esse desequilíbrio, essa exclusão, ela pode... A exclusão, que eu quero dizer também, é a exclusão mesmo da família, aquele que é colocado para fora da família, que é excluído de forma, às vezes mesmo que comportamental, né? Você pode excluir, né? Esse não pertence ao nosso grupo. Essa pessoa excluída, ela vai... Alguém de geração posterior pode seguir o mesmo destino dela, por identificação, né? Para tentar manter esse equilíbrio. Por padrão energético que vai desenvolvendo naquele seio familiar ali? Isso, vai criando um padrão, né? E isso... Aí volta lá naquela lei, a lei do equilíbrio, né? Houve um desequilíbrio. Alguém que deveria pertencer, né, a esse sistema foi excluído, né? Então, entra aí também caso de um aborto não reconhecido, né? Pessoas que abortaram e não reconhecem. Às vezes acontece muito em consultório, a pessoa chega a falar, eu fiz 2, 3 abortos, e isso é muito comum e triste, mas é comum, né? Mas se você pergunta quantos filhos ela tem, ela vai dizer, eu tenho 3 filhos, 2 filhos, mas ela não conta com aquele aborto, e aquele aborto deve ser contado. Tem umas coisas que a gente começa a entender com o passar do tempo, que se torna grave e que para nós não faria diferença nenhuma. Né? Algumas coisas que estranham mesmo. Por exemplo, há pouco dia eu estava fazendo um trabalho, lendo um trabalho de Bert Helling. Ele estava falando sobre as heranças, né? E a herança é um problema muito sério, porque geram muitos problemas, né? Mas quando se há herança, mesmo que se tenha aborto, a herança tem que ser dividido por aquele que morreu, ou aquele que não está mais na família. Se você, por exemplo, os 4 são vivos, mas tem um que morreu, na hora da herança, a herança tem que ser dividida em 5, não em 4. Né? Aí você pega aquela herança daquele que não está mais, você pode doar, fazer uma doação com ele, mas tem que ser deixar claro que foi da herança dele que foi para tal fundação ou assim por diante. E as pessoas não, as pessoas dividem só por 4. Isso também gera um desequilíbrio no sistema. E esse desequilíbrio você percebe nos comportamentos posteriores, na própria desorganização familiar. E nós não falamos ainda do outro pilar, que é a reverência aos antepassados, né? A reverência aos pais, né? O respeito aos pais. São os únicos que você jamais vai ter condição de pagar o que eles fizeram por você, né? Que foi dar a vida, né? Então não existe nada que você possa fazer que cumpra isso. Eles são sempre maiores do que você, porque se você vive, você deve a vida a eles, e isso deve ser respeitado. Então são os três pilares, né? O direito de pertencimento, né? A lei do equilíbrio, do dar e receber, né? E a lei dos que chegaram primeiro tem precedência aos que vieram depois, inclusive os pais. E assim, a constelação, ela é indicada para quais casos? Assim, estou me sentindo depressiva ou algum problema na minha família. Quais são os motivos que levam as pessoas a procurar essa terapia? Olha, a terapia, a gente diz que às vezes ela é infinita, né? Porque às vezes aquele problema que você não consegue resolver, você tem muita dificuldade para entender por que você passa por aquele problema, sendo que você olha para você e fala, mas eu não sou isso, né? Por que isso está acontecendo comigo? Muitas das vezes está ligado ao sistema familiar, né? Às vezes você tem um problema mesmo de realização na sua vida, uma dificuldade para se realizar, muitas perdas que você vem acumulando durante a vida, ou repetições de padrões, né? Às vezes doenças também, doenças sequenciais, né? Isso também gera uma necessidade, às vezes a
a não entender ou se sentir excluído mesmo de uma família, ou no caso, por exemplo, movimentos interrompidos. O que vem a ser movimento interrompido? Por exemplo, a mãe que vai para um hospital e ganha um neném. E o neném tem que ficar no hospital porque teve um problema de saúde. A mãe vai para casa. Né? Isso gera um movimento interrompido na criança. Porque ela vai sentir falta da mãe ali. E isso, aquela incubadora. Isso. E isso, com o passar dos anos, isso vai gerando na criança, por exemplo, uma ansiedade muito grande. Né? Os pais que abandonam os filhos, por exemplo, e os filhos têm esse movimento interrompido, independente da idade, por 5, 6 anos, os pais vão embora e os filhos não tiveram aquele momento que deveria conviver com os pais, não tem essa convivência. Isso gera um movimento interrompido e pode gerar vários problemas. Um deles é uma ansiedade, uma insegurança desenfreada muito grande. E isso tem que ser trabalhado com, nós chamamos de tomar o pai e tomar a mãe. Isso na constelação você faz para preencher aquele vácuo ou aquele buraco que a criança sente. Ao tomar o pai, ao tomar a mãe, você fica mais forte. E é muito interessante. Quando você faz um trabalho de constelação, após o trabalho, as pessoas se sentem mais fortes, né? Porque, principalmente quando elas estão em busca, né, de uma solução para um problema que vem através, às vezes, até de geração. Mas, algumas vezes, ou em alguns casos, você vai resolver uma situação e vem à luz tantos outros problemas, né? E esses outros problemas se resolvem ali na constelação e você diz, nossa, eu vim buscar uma coisa e acabei saindo com outra. Não, você veio buscar uma coisa, a resposta era outra. Né? Então você tem que fazer outros trabalhos futuramente. Se faz de tempos em tempos, mas as constelações, você pode fazer quantas vezes você quiser, para você se sentir bem mais forte, mais seguro, mais firme, mais equilibrado e dentro do seu próprio sistema. Bacana, né, Dr. Márcio? Porque assim, a gente vê que nos últimos 10, 20 anos, por aí, vou me arriscar nessa média, as famílias, elas perderam muito daquela tradição, né? Hoje em dia são poucas as crianças que têm pai e mãe casado, né? Ou então mesmo os jovens, que são poucos aqueles que não falam, meus pais separaram, eu não conheço meu pai, eu não tenho a certidão do meu pai. Então realmente a gente tem essa crise, né, na família brasileira assim, já há algum tempo, né? Olha, é uma situação séria e ao mesmo tempo complicada para as futuras gerações, né? As futuras gerações estão sentindo muito esse vácuo, esse vazio. Há poucos dias eu atendi um rapaz com 22, 23 anos, estava se envolvendo com drogas, né? Mas um bom menino, né? Mas foi criado sem o pai, né? E assim, indolente, né? Quer dizer, o que é indolência? Dorme até mais tarde, vai para a faculdade, mas não tem força de vontade de nada, tudo tá bom. Então todo mundo acha que o menino é um monge, porque ele não tem mesmo uma reação que precisaria ter, que era a reação que normalmente vem da energia do pai, que é o fogo de vontade de vencer. Quer dizer, são pessoas que não têm vontade. E isso, em alguns casos, ainda vai para um lado mais tranquilo, mas os outros lados pode desenvolver para um lado mais difícil, mais pesado, né? Não necessariamente, né, se tem uma convivência difícil, os pais têm uma convivência difícil, e deixando claro que isso é sempre um problema dos pais e não dos filhos. Havendo a separação, o pai pode ser presente da mesma forma, e a mãe também pode ser presente. E a mãe não tem direito de proibir o pai, por pior que o pai seja, né? Por pior que o pai seja, por não gostar do pai, e nem o pai fazer isso com a mãe, porque essa energia do filho saber e ter a consciência de que eu tenho um pai e eu tenho uma mãe bem consciente, bem firme, bem consistente para ele, torna ele bem mais forte, né? E isso tem que ser
essa presença faz diferença e vai fazer diferença na vida de um homem que vai ter que sair para o mundo e tentar vencer. Isso acontece tanto nas mulheres como para os homens, né? As mulheres muitas das vezes acabam atraindo pessoas que é igual ao pai. Por exemplo, quando a mãe, por exemplo, rejeita o pai, isso é uma coisa que acontece muito, né? Como se a mãe dissesse assim: o que vem do seu pai não é bom. Como se a mãe dissesse: o que vem do seu pai não é bom, o que vem de mim é bom. Então a criança se apega à mãe, né? Mas ela tem uma dívida com o pai. Então ela fala, inconscientemente, é lógico, né? Eu não posso gostar de você, né? Mas eu vou te seguir. E ela segue nos comportamentos, nas formas com que o próprio pai age. E não precisaria disso. Olha só que interessante. Eu não posso te amar porque minha mãe não quer que eu te ame. Então eu não te amo por causa disso. Sim. Mas eu vou seguir você. Porque essa é a forma que ele tem para se identificar com o pai. Para dizer para o pai: pai, na verdade, lá no fundo, mesmo a minha mãe não querendo, eu te amo. Entendeu? Isso é inconsciente. Mesmo que ele fala por fora: não, eu odeio. Todo aquele que mais... Já percebi isso. E todas aquelas que falam: eu odeio a minha mãe porque minha mãe me mandou, ela mais se parece com a mãe. E é muito real isso, porque eu odeio da boca para fora, né? Eu odeio até do meu coração, mas do meu inconsciente, da minha alma, não. Eu amo a minha mãe, eu quero seguir ela, porque já eu tenho que compensar. Se eu transferir todo o amor para um deles, na prática, né, inconscientemente ou energeticamente ou espiritualmente, eu tenho que compensar dando um amor para outra parte. E a forma de dar amor para outra parte é tentando seguir o destino dela, né? E acontece isso, a pessoa acaba seguindo o destino daquele que foi embora, inclusive no caso de uma separação. E às vezes, né, eu acho que às vezes não, a maioria das pessoas às vezes não tem essa consciência. Às vezes tem um problema, né, um problema interno, que aí também pode que ele não tenha sido identificado dentro dela mesma, né? Mas aquela pessoa, ela pode que não percebe que o que gera naquilo, que o que gera nela aquele sentimento é essa forma como ela foi criada, né? E assim, levando em consideração também, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como a doutrina espírita, por exemplo, ela fala das reencarnações e questões kármicas, né? Até a gente comenta assim que família é onde a gente vem para resolver os conflitos antepassados, né? De vidas antepassadas. E dentro dessa lei, né? Essa lei da ordem de quem chegou primeiro, da ancestralidade, né? De respeitar o pai e a mãe, a gente traz, o senhor acredita que a gente traz um pouco dessas vidas passadas nesse inconsciente? Como que é a sua visão sobre isso? Na constelação familiar, você não aborda esse assunto de vidas, o que aconteceu em 5, 6 vidas passadas sua. Você aborda uma questão de alma, é diferente, né? Quando você fala em sentimento espírita, você está falando de reencarnação, né? Essa é uma abordagem que, por exemplo, para você reencarnar, só para deixar claro, você só reencarna quando sua energia bate com aquela família. Se a alma for incorporar, quando ela for gerada, quando o bebê está sendo gerado e ali aconteceu de uma alma se posicionar junto, é lógico, essa alma ela tem que ter a mesma vibração do que aquele seio familiar, né? Então, se ela não tiver, ela não vai sobreviver, porque as sintonias são outras. Então, muitas pessoas falam: poxa, por que eu fui nascer nessa família? Simplesmente, eu nasci nessa família porque a minha energia tem o mesmo equilíbrio, o mesmo que eu não aceite, né? Eu tenho essa mesma energia, né? Porque as energias elas têm que se identificar, senão não tem o nascimento, né? Normalmente a constelação trabalha em ancestralidade, né? Aquela ancestralidade, né? Vovó, bisavô, tataravó, e nesse sentido, essa abordagem da reencarnação
da forma de que eu vim, vou nascer em tal família, eu vou nascer. Esse é uma outra abordagem que não, segundo o Bert Helling, ainda não tem apesar da gente aceitar, eu entendo a relação com a própria reencarnação, mas nessa abordagem é aquela essência familiar daquela família, entendeu? Dessa sessão. Se ele reencarnou lá atrás, depois reencarnou na mesma família, o processo é o mesmo. Agora a alma, o trabalho de alma é complicado. Por isso que ele diz que, não digo complicado, mas mais bonito. O Bert Helling antigamente ele não misturava a espiritualidade com a reencarnação com a constelação, devido os conceitos, né? Para que as pessoas não se assustassem com isso. Hoje ele já chama isso de movimento de almas e não movimento de espírito, né? Então a alma e o espírito é uma coisa diferente. A alma é uma coisa, espírito é outra, né? E a constelação trabalha a nível de alma, movimentos de alma, né? Então, só que para mim não é muito claro essa diferença da alma e do espírito. Nem pra gente, mas a alma nós chamamos de essência, né? Do ânimos, aquilo que você sabe que está ali e que você não consegue às vezes pegar, mas que você sabe, por exemplo, por isso que se usa muito isso, né? A alma daquela pessoa, né? A alma daquele lugar é muito bonito, né? A alma daquela... Nossa, se eu vou naquela cidade ou naquele... Nossa, a alma daquele país é muito linda. Então as pessoas usam muito isso hoje. Essa alma é uma coisa diferente, né? É dessa alma aonde a constelação fala. Por exemplo, nós falamos da alma da nossa família. A nossa família tem uma alma em particular, né? E é uma situação entre elas. Então, nós falamos da alma da nossa família. Você pode perceber que usa-se muito esse termo e ninguém sabe explicar por quê. Porque a alma é algo mais. Agora, se eu falar o espírito da Camila, é bem interessante. Você vê, olha a diferença. Espírito da Camila, quando eu falo, e a alma da Camila? Aí o espírito seria uma questão mais definida, assim. Sim, mais definida. A alma está dentro do espírito? Talvez mais limitada. Não dentro, mas talvez em todo. Num todo, né? A alma, por isso que se diz alma. A alma é uma coisa que você não define. Você acabou de definir bem. Você falou, o espírito é um ser definido, enquanto que a alma é um todo não definido, na verdade, mas composto por uma força, né? Invisível, que rege uma família, que rege um bairro, que rege uma cidade, que rege um país, que rege um local. Quer dizer, esse termo alma, ela é bem complexa, bonito, grande, pacífico, né? E ao mesmo tempo intrigante. Nos estudos gnósticos, nos estudos esotéricos, a alma é aquela que fica numa dimensão acima dessa aqui, e o espírito é a manifestação da alma aqui, nessa dimensão onde a gente está encarnado. Mas sempre no nível de dimensão, né? Não, então, assim, a alma do planeta, por exemplo, a alma do planeta, olha só que diferença. Então, é uma coisa muito elevada, né? Muito elevada, né? E numa constelação, você, quando abre uma constelação, que vai fazer uma constelação para a família, você levanta ali a alma da família, né? Por isso que começam a aparecer muitas coisas, porque é a alma da família, daquela família que está ali, e você não entende. Há poucos dias eu não conhecia a avó da minha esposa. Nós fomos fazer um trabalho de constelação familiar, e eu coloquei um representante para representar a avó dela. E ela conheceu a avó dela. E a senhora que estava representando a avó dela, de uma forma em constelação, ela começou a se comportar como avó. Ela falou assim: nossa, ela é igualzinha a minha avó. Ela ficou igual a minha avó, né? E ela, você nem sabe, ninguém sabe quem. Eu também nem sabia. Ela é igualzinha a minha avó. Então, olha só que interessante, né? E ali começa a vir à tona, né? Algumas coisas, vinha à tona a luz mesmo, ou vinha à luz o problema para ser resolvido.
e constelação costuma fazer isso acontecer, né? Mas constelação você pode fazer para dificuldade de realizar, dificuldade no relacionamento, né? Hoje nós temos um juiz, se eu não me engano, da Bahia, né? Ele não faz uma separação de casal hoje se não passar por um processo de constelação. Porque eu acho interessante, porque ali ele tira dele o peso o ônus de ter realizado uma separação que não era para acontecer. E para você ter uma ideia, 65% das pessoas não estão se separando. Deles não estão se separando. Esse é um projeto maravilhoso. Ele inclusive, ele apresentou esse projeto para o Bert Helling, né? Ele fez uma palestra junto com o Bert e falou sobre esse projeto que ele está fazendo. Que bacana. Lindo que legal, demais, lindo. Demais. Então 65%. Então você imagina hoje, aqui por exemplo, sem nenhum envolvimento, né? Sem nenhum envolvimento de constelação, 65%, ou quer dizer, em 100 casais, 65 estão separando o que não eram para se separar. Né? Quer dizer, então está havendo muita separação, sendo que não era para acontecer. Quem não resolve o problema ali com aquele parceiro, aquele companheiro, o problema perdura em outros relacionamentos. Justamente, né? Camila, justamente. Ele vai arrumar um outro relacionamento e vai cometer os mesmos erros e não vai chegar a lugar nenhum. Então 65%, são 65 casais. Você imagina o que é isso? São 65 casais, 65 filhos, 65 famílias que não foram desarticuladas, separadas ou destruídas por uma separação por causa de má posicionamento dentro de um sistema de constelação ou sistema familiar. É interessante demais. Interessantíssimo. E assim, levando em consideração que ali até os 7 anos, né, até os nossos 7 anos, a gente vai criando a nossa personalidade, a gente vai nos criando como ser dentro de um seio familiar, e que as pessoas não estão preparadas, né? Como a gente sempre comenta, as mães às vezes não estão preparadas para ser mães, elas não estão preparadas para aquele papel, a gente não veio ensinado, então a gente erra, né? Nós erramos na nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares. Sendo assim, a constelação ela é indicada para todo mundo. Para todo mundo, todo mundo. E eu fiz várias constelações. E quando eu fiz o curso para me tornar um facilitador de constelação, era todo mês tinha que estar fazendo uma constelação com a gente mesmo, né? E hoje, de repente, você tem você aborda um tema para você falar, olha, peraí, eu precisava constelar isso. E a gente vai e faz a constelação. Então, não tem limite para fazer, né? Mas é bom pode fazer mais de uma vez. Pode. O bom é que você vai com um tema definido, né? E diga, olha, eu tenho esse problema, né? E isso pode ser profissional, pode ser também da dúvida, né? Eu tenho dúvida de se eu devo fazer isso, se eu não devo fazer. Eu tenho... Então, para todos acho que os fins de comportamento, relacionamento, né, de lutas diárias, né, de dificuldades, né, mesmo para a saúde, tem muito caso de problema de saúde que numa constelação se resolve bastante. Há um tempo atrás eu atendi uma paciente e a gente tem muito sucesso em alguns tratamentos, entre eles a psoríase. E tem um tipo de psoríase que é muito, muito difícil de lidar. Aquelas menorzinhas, sabe? Tem umas rodelas bem menorzinhas, tem umas grandes tranquilo, mas as menorzinhas dá muito trabalho. E sempre percebi esse trabalho em consultório, mas a gente chega a um consenso. E eu tinha uma paciente que ela estava indo embora daqui. O marido foi transferido, engenheiro foi transferido, e ela estava se preparando para ir embora. Ela falou, nossa, eu fui conhecer o senhor justamente agora que eu estou indo embora. E eu comecei a fazer um tratamento dela um mês. Esse tratamento demoraria uns 2 ou 3 meses. E dentro de um mês nós começamos a fazer um tratamento dela. Nesse intervalo ia ter bastante melhora. Mas tinha essa característica que eu acabei de citar. E eu achei que ia acabar voltando quando ela fosse embora. E eu não queria isso para ela, né? E eu conversando com ela, ela me contou um pouco do histórico dela. Eu falei, olha, vamos fazer uma constelação. E nós fizemos. Essa constelação foi uma constelação individual. Ela pode ser feita individual e em grupo, né? Uhum. E nós fizemos essa constelação com ela. Isso numa sexta-feira. Na segunda-feira,
as manchas já estavam desaparecendo todas, né? E para mim, né, eu fiquei não só feliz, mas também falei, puxa vida, né? Como que o ser humano né? Então tem doenças que estão em tantos níveis diferentes, e se a gente não ficar procurando os níveis para tratar a causa, o problema não vai ser sanado, né? E eu faço muito isso hoje. Eu busco nos tratamentos saber em que nível que está a patologia, né? E hoje a gente busca desde conflitos emocionais, né, que é um conflito ali presente, um conflito que a pessoa tem, mas pode vir a ser também um conflito, um problema aí que vem de geração, de família, né? Então é tratável, mas tem que se achar a causa. E às vezes a gente aplicar ou usar a abordagem da constelação familiar pode se resolver muitos problemas. Que bacana, doutor Márcio. Até o senhor citou aí, né, a psoríase. Já chegou uma mensagem aqui para o senhor ir ali, para o senhor falar com uma pessoa que quer ver com você sobre isso também, porque realmente, né, como você falou aí, a doença ela fica aí em vários níveis energéticos e pode ser trabalhados de várias formas, não só com a alopatia, né? E muitas vezes, nesses casos, a alopatia não resolve. Muitas das vezes não. A alopatia é muito para sintoma, né? E depois o corpo se recupera por conta própria. A nossa função é fazer com que o corpo se recupere, né? Então, para sintoma rápido, a alopatia é eficiente. Para primeiro socorro, ela é eficiente, né? Mas para tratamento ainda a médio e longo prazo, tratamento para cura, eu acredito bem mais nas terapias alternativas e complementares. Isso porque a função das terapias é eliminar totalmente o uso de medicamento controlado, né? Se você não usa um medicamento controlado, é porque você está curada, né? E quando você usa um medicamento controlado, você está controlando a patologia, como se controla aí problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas adversos aí. Então, é necessário? Sim, é necessário. Mas você pode usar outras abordagens, outros tratamentos em busca de qualidade de vida, né? Porque o tratamento é importante, mas a qualidade de vida é essencial. Isso aí. Nosso tempo aqui esgotou, né? Estamos finalizando o Desperte. Mas deixar aqui o recado, então, já que a gente falou hoje sobre a constelação familiar, o Dr. Márcio Amorim está programando aí uma promoção, né, Dr. Márcio? Isso. Acho que mais para popularizar também aí a metodologia, né, a terapia, que é tão bem aceita. Então, o Dr. Márcio está fazendo aí pela metade do preço, né? Vai ser muito interessante participar. Vai ser uma terapia em grupo. Vai acontecer, então, agora no dia 26 de março, no próximo domingo, sem ser nesse agora, no outro, né? As inscrições já estão, parece que restam apenas algumas vagas. Isso, são poucas vagas, né? Tem que ser poucas vagas, né? Algumas pessoas acho que nós temos, se eu não me engano, mais cinco vagas ainda, e temos também vagas para participantes, né? O participante também paga uma taxa para participar, e é importante dizer que as pessoas que participam da constelação, elas também estão sendo consteladas, mesmo que ela não vá buscar resolver um problema dela, mas ela vai ajudar a abordagem de outras pessoas e também conhecer a constelação. Então, aquelas pessoas que quiserem ir como participante, se inscreva, né? A Karen vai estar avisando depois, ela vai selecionar as pessoas, né? E paga uma pequena taxa para estar participando, né? E tem aquelas pessoas que vão ser consteladas, né? As que vão constelar. Essas pessoas também já podem estar fazendo a inscrição com a Karen. Qual é o telefone, Dr. Márcio? 3664-7867. Então liga lá, 3664-7867. Garante a sua vaga, uma ótima oportunidade aí. Se é a metade do preço, Dr. Márcio preocupado aí em disseminar a terapia, porque realmente já tem ajudado muita gente. Eu já ouvi falar muito sobre isso. Estou na fila aí para constelação, né? Então, realmente vale a pena, corre atrás.
O Desperte vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais, Dr. Márcio Amorim aqui no Desperte, na nossa quarta-feira da saúde, né, doutor? É isso aí, Camilo, pode aguardar que nós estamos aí falando sempre de assuntos interessantes que vão mexer um pouco com a curiosidade dos nossos ouvintes e até mesmo despertar. Aí, galera, beijo, beijo. Amanhã tem mais Desperte, amanhã é dia de opinião, tô cheia de novidades, de coisas legais para falar aqui para vocês. Então, até amanhã, a gente se encontra aqui a partir das 10 horas da manhã. Beijo, beijo e até lá. Uai Sabores, o sabor inconfundível da Rua Belo Horizonte. Simplicidade do alho e da cebola no seu